as grandes empresas internacionais elas têm hoje, até porque isso gera renda, uma preocupação muito grande com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. A gente teve agora um caso recente, não condenando ninguém, nem absolvendo ninguém, foi o caso do Robinho no Santos, que foi contratado pelo clube depois da condenação em primeira instância na Itália sobre estupro, e aí isso acabou gerando um prejuízo de imagem e financeiro para o Santos muito grande, porque as empresas patrocinadoras também têm essa preocupação social, essa preocupação com a imagem da empresa. Qual é a preocupação que você tem para o Vasco? O caso do Robinho, eu acho que é um caso muito extremo, porque é um estupro, mas o Vasco tem um histórico social muito grande. Nós fomos o primeiro clube a trazer o negro, o Bangu também, né? Muita gente fala da questão dos mulatinhos rosados, mas o Vasco brigou, então a gente tem orgulho da nossa resposta histórica. Nós fomos o primeiro clube grande a ter um presidente negro, e hoje o ambiental também pesa demais. Vocês têm uma preocupação nesse sentido, de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e de que maneira isso pode beneficiar ou atrapalhar a gestão do Vasco? Sem dúvida nenhuma. Dentro da nossa filosofia de trabalho, a gente montou uma filosofia. Eu sempre digo que toda empresa de sucesso ela tem dentro do seu modelo de gestão a sua filosofia impregnada nos seus executivos e no todo o pessoal que trabalha. É isso que une, né? Mais do que a competência, é você ter dentro de você a filosofia daquela empresa. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma filosofia chamada CRIAS. O CRIAS é uma filosofia que tem, basicamente, o CRIAS é um acrônimo que forma algumas palavras, mas o S do final é social. Isso mostra a nossa preocupação com o social do ponto de vista de responsabilidade social, mas também com o social do ponto de vista da relação entre sócios no clube. Tá? E aí, uma das coisas que nós fizemos foi criar um grupo. Nós temos na nossa chapa uma conselheira, uma mulher conselheira, que é a Claudete, beijo para a Claudete, deve estar vendo a gente aí, que, junto com um grupo de mulheres, a gente desenvolveu algumas iniciativas. Mas uma delas, especialmente, uma das regras, especialmente, é não contratar atletas que têm um histórico de violência doméstica. Simplesmente não negociar. Isso é um dos pontos importantíssimos. E aí vem o seguinte, tá? Por que isso? Existe hoje, eu vou explicar isso de forma mais técnica. Hoje existe uma análise de risco feita, e isso é até levado para, inclusive, compor risco de dívidas, de pagamento de dívidas de empresa, se você aumenta o rating ou abaixa o rating de risco das empresas, né? Que é o risco reputacional. Risco reputacional se tornou uma realidade hoje, muito mais do que a gente possa imaginar. Parece uma coisa subjetiva, mas o impacto reputacional aumenta o custo do endividamento porque o mercado começa a precificar essa empresa de uma forma diferente. A mesma coisa vale para a gente. Então, quando você fala de trazer reputação, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, com alguns valores dos quais você não abre mão. Alguns valores dos quais você é absolutamente e terminantemente contrário. Não tem flexibilização. Então, em alguns casos como esse, a gente está vendo aí que esses valores, a gente reflete, inclusive, valores da própria sociedade, né? Porque talvez o que há 15 anos fosse talvez até uma coisa legal, masculina, de se dizer, hoje em dia é absolutamente repudiado, né? Então, a gente precisa o Vasco não só precisa estar antenado com o que está acontecendo, quanto precisa ser inovador, quanto precisa estar à frente de algumas questões. Então, é claro, sim, nós temos uma preocupação com o social, nós desenvolvemos o grupo feminino, desenvolveu algumas regras, e a gente botou o grupo feminino para pensar, porque não adianta homem pensar com a cabeça com a mulher, porque nós sentimos coisas diferentes e somos afetados de forma diferente por inúmeras coisas. Então, nós colocamos esse grupo para desenvolver o projeto, que, por exemplo, uma das propostas foi essa que eu falei aqui, outra proposta foi a de redução ainda maior da joia para mulheres, para aumentar a participação das mulheres na política do clube. A gente quer que, hoje, um dado, em torno de 40% da torcida do Vasco é formada por mulheres e aproximadamente 9% a 10%, 12% do quadro social é formado por mulheres. A gente quer aumentar isso de forma que chegue na mesma razão da participação da torcida. Ou seja, não tem razão para a gente ter 40% da torcida e não ter isso refletido no quadro social. E é óbvio que
essas mulheres entrando no quadro social, elas passam a votar, são eleitoras, então o voto delas passa a ter um peso e a posição delas passa a ter um peso na eleição, né? E vamos ter também, num prazo um pouquinho mais longo, essas mulheres participando também como potenciais conselheiras e, por que não, candidatos a presidente do clube. Candidatos a presidente do clube. E é o que nós queremos. Nós queremos trazer essa visão para o clube. E isso é uma forma de nós desenvolvermos e evoluirmos enquanto instituição. E nós vamos trabalhar isso. Inclusão é uma parte integrante do nosso dia a dia. Quem aí quiser acompanhar na Sempre Vasco TV, eu não sei se já saiu esse vídeo, mas tem um vídeo especificamente sobre isso. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem lá um vascaíninho que está sempre lá em São Januário, ele conversa comigo, e ele é uma pessoa com deficiência. E ele conta as dificuldades que ele tem de chegar e sair de São Januário, a ansiedade que causa, né, toda vez que ele pensa em ir, pensa em voltar, mas que ele não deixa de ir porque ele ama o Vasco. Mas ir a São Januário não pode ser, tem que ser uma experiência gostosa, tem que ser uma experiência agradável e principalmente segura. Então a gente tem que pensar como todos esses grupos fazem parte da nossa torcida e precisam estar contemplados em qualquer projeto sério de gestão que se coloque à disposição do clube.